Essa é a terceira apresentação do Literatura Casper. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Wellington Andrade, professor aqui da Faculdade Casper Libero há 25 anos, de língua portuguesa e jornalismo cultural, e atualmente também o diretor da faculdade, que comemorou agora, segunda-feira passada, 75 anos. É a mais antiga escola de jornalismo em nível superior do Brasil e da América Latina. Bem-vindos, bem-vindas. Vamos então falar sobre esse romance, que é um romance, digamos, muito especial da literatura, da produção literária recente, brasileira. E aquilo que eu insisti em falar com vocês nos outros encontros também. Nós selecionamos 3 textos de registros diferentes, de épocas históricas diferentes, um texto do Barroco, um texto geograficamente diferente, já que o Terra Sonâmbula é um texto da literatura moçambicana, escrito em língua portuguesa, e agora um texto, então, absolutamente contemporâneo, escrito há 20 anos. A ideia aqui, como sempre, não é falar somente sobre o que é o livro, do que trata o livro especialmente, isso é a tarefa do leitor, ler e chegar ao conhecimento dos fatos do livro é a tarefa primária da leitura. A importância aqui é discutir a forma do livro, o modo como o livro é escrito e a importância do livro para os estudos literários e culturais, de maneira geral. Então, apresentando-nos, como sempre, a figura do escritor, Bernardo Carvalho, escritor e jornalista, nascido no Rio de Janeiro, e a capa da primeira edição do 9 Noites. Há uma segunda edição, cuja capa, para nós, hoje aqui, é mais significativa, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. A primeira coisa que chama a atenção no livro é o caráter ambíguo que ele tem. A ambiguidade, a ambivalência. É um livro que fica oscilando o tempo todo entre 2 tipos de registro. Então, o primeiro registro, digamos, é o da realidade. Nós podemos dizer que é um livro que tem uma pretensão de ser um documento jornalístico, porque ele quer tratar de um acontecimento real, que ocorreu, que houve na cultura brasileira, na história brasileira, e aí esse jornalista, que muitas vezes se confunde com o próprio Bernardo Carvalho, ele lá no livro é um narrador jornalista, ele está interessado em levantar a história daquele antropólogo, etnólogo, que morreu aqui em 1939. Então, ele tem esse viés de realidade. Mas, o tempo todo também, o autor, vamos aqui fazer uma distinção. O narrador, um dos narradores, depois eu vou explicar isso melhor, o livro trabalha com 2 narradores. O primeiro narrador, ele é ficcional. O segundo narrador, ele se confunde bastante com a figura do escritor Bernardo Carvalho. Isso dá um nó na nossa cabeça. Daqui a pouco a gente vai esclarecer melhor esses nós. Esse segundo narrador, ele também assume que o livro, boa parte dele é ficcional. Então, há uma ambiguidade ali entre o que aconteceu de fato e o que foi recriado quando o Bernardo Carvalho resolveu escrever e emprestar para o narrador da segunda parte da história a sua veia, digamos que, criativa. Então, essa realidade está calcada num texto jornalístico. Para quem for fazer jornalismo, esse é um exemplo belíssimo assim, de um texto que transita entre essas 2 esferas, como o jornalista, desde sempre, se abastece dos textos literários, como que muitas vezes o literato, o escritor, pode se abastecer de documentos do real, documentos também jornalísticos. E aí, a segunda ambiguidade, então, que é o desdobramento da primeira, é entre o texto jornalístico e o romance. Ele parece, muitas vezes, uma reportagem. Para quem vai... Só uma curiosidade aqui, quem pretende fazer jornalismo? Quem está inscrito para jornalismo? Sempre é uma participação expressiva. Em jornalismo, vocês vão entrar em contato com essa técnica mais de perto, mas a gente já conhece, o leitor... O público médio já sabe, o jornalismo trabalha o tempo todo com um documento, e documentos ligados ao real. O documento pode ser uma testemunha dizendo alguma coisa, que documenta alguma coisa, pode ser um texto escrito, pode ser uma gravação de um vídeo, de um áudio. O jornalista, quando vai divulgar uma informação, ele não divulga essa informação a partir da sua opinião somente, e sim da consulta que ele faz a vários documentos. Os documentos... a gente pode entender texto aqui no sentido maior, texto quer dizer tecido, a rigor é uma artimanha, é uma articulação. A gente entende texto somente escrito, mas é uma redução da palavra. A palavra quer dizer, na verdade, tudo que é tecido, tudo que é tramável. E, em oposição, o Bernardo Carvalho escreve um romance. É uma história de aventura,
de aventura, é uma história de suspense, é uma história de viagens, tem um relato de viagens, tem vários componentes do 9 Noites que lembra a estrutura típica de um romance clássico, né? Naquilo que um romance tem de mais usual de tratar. A aventura familiar, aventura pessoal, aventura amorosa, a viagem a uma terra estrangeira, o conhecimento de uma cultura exótica, esses elementos também fazem parte da estrutura romanesca do romance. Se é realidade, se é texto jornalístico, está calcado também numa coisa chamada memória, né? Ou a própria memória do repórter, eu como repórter posso ter minha própria memória e contar para vocês aqui, eu me lembro do 11 de setembro, onde eu estava dando aula aqui de manhã e liguei a televisão no intervalo e fiquei estarrecido com o que eu vi, é uma memória minha, pessoal. Essa memória, se for passar pelo crivo jornalístico, alguém precisa confirmar isso, dizer, de fato, ele alega que o intervalo foi 11h30, e ele já tinha visto a cena. Sim, a cena ocorreu no Brasil, um pouco antes das 11h30, então ele de fato ele é coerente. A gente chama isso de checagem dos dados, né? Nem sempre a memória é fidedigna ao que aconteceu. Eu posso me trair, posso me confundir, né? A memória pode me trair, inclusive. Então, realidade, texto jornalístico e memória. Por outro lado, a ficção, o romance, trabalha com a imaginação, alguma coisa que não aconteceu. A imaginação pode ser, digamos, que verossímil, mas ela não é verdadeira. Poderia ter acontecido, mas também pode não ter acontecido desse jeito. Vejam que uma coisa é veracidade, o jornalista trabalha com veracidade, ele pede que você, a fonte que ele vai consultar, se empenhe em dizer a verdade, para que haja veracidade no relato, naquele testemunho. O romancista não. Poderia ter acontecido, é verossimilhança, é outra categoria, né? Não é verdade, é verossimilhança. Não aconteceu, mas é bem passível de ter acontecido. Vejam, alguém que não chegou aqui a tempo, hoje é verossímil a pessoa dizer, olha, eu tive um contratempo, o ônibus atrasou, o ônibus quebrou. Não seria verossímil dizer, eu fui sequestrado por um disco voador e fui parar numa galáxia intermediária. Né? Essa situação ela é totalmente imaginativa, não é nem um pouco verossímil, ainda pelo menos. Pensando então em realidade, texto jornalístico e memória, temos o discurso chamado discurso jornalístico, né? A prática do jornalismo. Ficção, romance, imaginação, literatura. Então, o 9 Noites está calcado nessa ambiguidade ou nesses pares ambíguos. E é dessa oscilação, o texto trabalha o tempo todo com um movimento oscilatório, né, que o livro constrói a sua grande qualidade artística. Né? O livro não precisa responder, de fato, de que morreu, né, o etnólogo americano. O livro não está preocupado em ser assertivo nessa verdade. Ele quer justamente discutir as potencialidades de um discurso que fica o tempo todo entre um registro e outro. Se eu tivesse que dizer o que né, do que trata o livro, o que é o livro, eu apresentaria esses fatos aqui. São os fatos mínimos. Né? Em 1939, o antropólogo norte-americano Buell Quinn suicidou-se aos 27 anos, muito jovem, né? Após uma estada na aldeia dos índios Craô, situada no Tocantins, quando regressava para a cidade de Carolina, no Maranhão. Houve uma morte, e é uma morte, digamos, cercada de mistério. Né? Ele se matou de maneira violenta e tal. Sem motivo aparente, Quinn cortou os pulsos e enforcou-se na frente de 2 índios que fugiram apavorados diante do horror e do sangue. Isso está documentado minimamente. Né? Isso digamos que é um resquício de uma realidade que foi preservada, né, há já quase 100 anos. A história é verídica. Né? O Brasil registra mesmo essa história. Bernardo Carvalho, o jornalista escritor, soube desse fato ao ler um artigo publicado no Jornal de Resenhas, do jornal Folha de São Paulo, da antropóloga Marisa Correia, em que o caso é citado de passagem. Aqui já começa uma coisa bem interessante. O que chamou a atenção do Bernardo Carvalho é a brevidade do relato. Veja, não houve uma extensa biografia, não houve um perfil biográfico, não houve uma reportagem que já, né, exauria o tema em si. É uma coisa meio en passant. E aí, de repente, eu citei para vocês aqui, se não me engano, acho que no primeiro encontro, sobre o Gregório de Matos, também um caso muito parecido, depois eu vou voltar a falar sobre ele, de um coronel americano, coronel Fawcett, que também veio para o Brasil, para a Amazônia,
na década de 20 e morreu também em condições misteriosas, não se sabe direito por que ele morreu. Provavelmente ele foi assassinado por índios que ele tratou muito mal, com quem ele teve uma altercação muito violenta, deve ter morrido nessa situação, e aí depois o filho dele vem para cá, para o Brasil, já nos anos 40, nos anos 50, para tentar descobrir os rastros do corpo desaparecido do pai, e aí vira uma belíssima reportagem do escritor Antônio Calado, também jornalista, chamada Esqueleto na Lagoa Verde, que é uma tentativa de buscar essa história que foi descrita ali de maneira muito, né, rastreada. Né? Há somente alguns indícios aqui. O Bernardo Carvalho, escritor, se interessou justamente por uma história que era um fiapo de história, né? Que não tinha propriamente nenhum desenvolvimento maior. Aí, o que motivou, então, o Bernardo Carvalho, jornalista e escritor, a escrever? Eu coloquei ali no título desse slide. O que o motivou é uma procura por uma narrativa. Esse A com crase aí, né, é um escritor em busca, à procura de uma narrativa. Vejam, eu já vou fazer uma primeira distinção aqui. Mais importante do que contar é contar e como contar. Certo? Então, vejam que há uma diferença brutal. O Bernardo Carvalho não está interessado aqui, propriamente, em contar uma história e tentar resolver essa história para nós, quase 100 anos depois de ela ter acontecido. Olha, veja só, eu tenho a versão definitiva do que aconteceu com o etnólogo norte-americano. Não, ele está mais preocupado em ir em busca de uma narrativa, né? À procura de uma narrativa. Isso para o escritor é maravilhoso. Isso para o jornalista é maravilhoso. Isso para o comunicador é maravilhoso. O comunicador não está preocupado somente em comunicar coisas, e sim em se preocupar em estetizar a forma como essas coisas são comunicadas. Né? Porque os assuntos são diários na vida do jornalista, do publicitário, do relações públicas, do homem de rádio, TV e internet, da profissional de rádio, TV e internet. Então, isso pouco importa, porque a lida, né, o dia a dia, ele é muito caudaloso de muitos assuntos, muitos temas, muitos objetivos, muitos objetos. O que importa para nós profissionais é, puxa, como é que eu vou fazer com que essa história seja, né, atrativa, atraente, interessante, leve o meu leitor, o meu espectador a uma reflexão. Sem obter sucessos na busca de mais dados, né, sobre o caso, Bernardo Carvalho relembra essa história, adicionando-lhe dados autobiográficos. Aqui tem uma coisa interessantíssima, já pararemos aqui o encontro para falar bastante sobre essa técnica, porque diante de uma matéria em terceira pessoa, ele lá então, o que aconteceu, né, com o etnólogo americano, o Bernardo Carvalho, escritor, se sente convidado a falar um pouco dele também. E, de repente, duas estruturas narrativas se colocam em paralelo, né? A do etnólogo e a do escritor, a do cientista e a do jornalista. Então, vejam que é uma nova ambiguidade, né? O etnólogo está no plano da ficção e o Bernardo Carvalho está no plano da realidade, e, às vezes, esses planos se interpõem. Vejam que uma jornalista do Jornal da USP, Cláudia Costa, chama atenção para isso. Depois vai aparecer o nome dela e o artigo que ela escreveu sobre o livro na bibliografia ao final. A capa de uma das edições do livro, não aquela primeira que eu exibi para vocês, traz uma foto de Bernardo Carvalho, ainda criança, ao lado de um índio do Xingu. Do final dos anos 60, mostra um menino que, contrariado, frequentou aquela região enquanto acompanhava o pai nas viagens pelas suas fazendas de Mato Grosso e Goiás. Essa capa aqui, ó. Esse menino é o próprio Bernardo Carvalho. Esse é o autor do livro, certo? E esse menino, então, tem uma história muito curiosa, porque ele vem a ser, né, um elo, talvez, né, a ligação entre o escritor mesmo, o narrador, e o personagem sobre o qual ele vai falar ao longo da narrativa. Isso é bem interessante. Isso, depois a gente também, né, eu já falei para vocês, eu vou parar aqui para me estender bastante sobre essa técnica, mas isso a gente também considera no mundo da comunicação, da arte e da cultura contemporânea como autoficção. É autoral, mas ao mesmo tempo é ficcional. Então, se eu fosse um ator, eu poderia hoje em dia entrar em cena, subir num palco, contar um pouco da minha vida, falar um pouco de quem eu sou carioca, vim para São Paulo em 85, sou professor aqui desde 1997 e tal, e de repente colocar elementos verossímeis, mas não verdadeiros, em que eu me ficcionalizo enquanto eu narro a minha vida.
É um gênero muito comum hoje em dia na vida contemporânea. O artista se abastece de dados do real para poder fazer justamente essa autoficcionalização. Então, isso é interessante. Vejam lá, a primeira capa é uma capa, digamos, né, que diz respeito à geografia do local onde acontece a história, mas não é uma capa que passa por, propriamente, jornalística. Né? É um documento do real. A segunda capa é real, claro, essa foto existiu, essa viagem existiu, mas ela já remete o leitor a uma ideia de que o escritor desse texto está comprometido em falar alguma coisa dele mesmo lá dentro no nível da narrativa. Certo? Tudo bem? Então vejam que aqui começa a ficar bem interessante, porque a gente chamaria isso de realidade imbricada. Existe aqui um imbricamento, né? Uma espécie de amálgama, de sobreposição de camadas. Tem duas camadas aqui. Alguém que quer falar sobre si e alguém que quer falar sobre o outro. E aí qual que é o empenho, então, qual é o empenho do Bernardo Carvalho? Ele empenha-se em reconstituir, ou reconstruir a trajetória de Quen, fazendo uso da técnica do suspense. Se eu se eu gostar de literatura de suspense, eu ficaria somente nessa etapa do livro. Eu diria, puxa, é interessante, é uma figura meio que enigmática, misteriosa, eu gostaria de saber mais sobre ela, e eu vou ler, então, o livro até o final para ver se eu consigo recuperar mais dados, né, deste etnólogo real que viveu entre nós aqui. Se eu me abastecer disso, se eu conseguir ficar feliz com isso, se eu me contentar com isso, já está de bom tamanho, porque é um livro que trabalha com a técnica do suspense mesmo. Só que o que o Bernardo Carvalho, ele mesmo diz, né, na orelha? Este é um livro de ficção, embora esteja baseado em fatos, experiências e pessoas reais. O autor não deixa dúvida, olha, caro leitor, isso aqui não é só real, isso aqui tem muita memória inventada, tem muita invenção. É uma combinação de memória e imaginação, como todo romance, em maior ou menor grau, de forma mais ou menos direta. Agora, claro que ele está dizendo isso, mas ele também, ao mesmo tempo, está sonegando informações. Ele não vai dizer, olha, o que é real está aqui e o que não é está ali, certo? O leitor é que vai se virar com isso. E justamente a literatura moderna e a cultura moderna e a arte moderna pedem cada vez mais a participação ativa do leitor. Não existe hoje em dia mais no sistema das artes, da literatura, muito menos no jornalismo, no bom jornalismo, uma perspectiva em que o leitor, o espectador é passivo e recebe tudo de pronto. Não, a arte, a literatura e a cultura pedem o tempo todo que o leitor participe ativamente da construção literária, da construção artística, que ele também seja um co-criador, em vez de ser somente um consumidor. Então, eu vou fazer agora uma interrupção aqui na apresentação do livro, mas vou continuar falando do livro, a partir de agora de uma perspectiva teórica e crítica, que é o que sempre interessa numa faculdade de comunicação, em cursos de comunicação. Nós chamamos isso, que o Bernardo Carvalho está fazendo, de metaficção historiográfica. É um palavrão que já vai ser decupado aqui para vocês, certo? É uma expressão cunhada por uma pesquisadora canadense, Linda Hutcheon, que cunhou essa expressão acreditando que ela estava radiografando um movimento, digamos que maior. E, de fato, hoje essa expressão é tomada de empréstimo da Linda Hutcheon e foi, na verdade, adotada em vários estudos acadêmicos ou, então, culturais a respeito da cultura e da arte contemporâneas. Então, meta, através de, certo? Meta, em grego, é através de. Metáfora é transporte, né? Um sentido que atravessa um outro. Metáfora é transporte. Meta é atravessar ou passar por algo. Metaficção, uma ficção que é atravessada, uma ficção que passa, né, de uma coisa para outra. Uma ficção que fala da própria ficção. Certo? Se eu tivesse que fazer uma brincadeira com vocês, quando eu digo assim, eu vou ao teatro e o ator para, de repente, olha para a plateia e fala, vocês estão bem acomodados aí? Isso é metateatro. O ator para de fazer o teatro e usa o próprio teatro para dizer que aquilo que ele está fazendo é teatro. Quando na televisão alguém fala assim, você que está sentado aí, muda de canal porque esse programa está chato, por exemplo. Isso é meta-televisão. O sujeito usa a televisão para, a partir do código televisivo, se dirigir a alguém e dizer, isso é televisão. O que o Bernardo Carvalho está fazendo com metaficção é isso.
Ele usa o gênero da ficção para dizer, caro leitor, isso aqui é uma construção literária e ficcional e, ao mesmo tempo, jornalística o tempo todo, certo? Vocês, jornalistas que quiserem militar no jornalismo impresso, um gênero que ainda tem muito a oferecer, quem é leitor da revista Piauí, por exemplo, vai perceber isso. O repórter da Piauí, o tempo todo, ele se ficcionaliza enquanto ele é repórter. E ele chama atenção para o fato de que aquilo que ele está fazendo é uma reportagem, não é a vida real, certo? Quando eu fiz a Faculdade de Artes Cênicas no Rio de Janeiro, uma vez a Fernanda Montenegro foi dar uma palestra para a gente lá, no curso, e ela falou sobre isso. Se a televisão fosse, de fato, um discurso meta-televisivo, o jornalista que está na bancada do Jornal Nacional deveria aparecer o tempo todo em primeiro plano, mas depois você devia ver o cenário, devia ver o cameraman, devia ver o sonoplasta, devia ver o iluminador, para evitar de que a gente achasse que aquilo é a realidade isolada, né? Na verdade, eu estou aqui e vocês estão vendo que é uma estrutura aparente. Se o microfone falhar, falhou, certo? Se a câmera falhar, falhou. Porque, na verdade, isso é uma representação da realidade, não é a própria realidade em si. A metaficção tem essa capacidade de fazer com que o espectador perceba que aquilo é construído, aquilo não é a vida real. Então, a primeira orientação que o Bernardo Carvalho nos dá é o seguinte, caro leitor, desconfie de todas as verdades que forem pronunciadas aqui peremptoriamente, como se fossem definitivas. Não são. A rigor, eu poderia até esticar o assunto, porque nada na vida é definitivo. A vida é uma constante mutação de sentidos e arranjos de sentidos, né? E aí, por que a gente chama de metaficção historiográfica? Porque ele está invadindo o discurso da historiografia. Vejam, comunicadores têm que prestar muita atenção no nível das palavras e no sentido das palavras. Não é metaficção histórica, é historiográfica. Por quê? Porque ele está preocupado em discutir a capacidade do discurso da historiografia, a ciência que cuida da história, de produzir mais ou menos relatos do real, certo? Então, vejam, a gente hoje está vendo um drama de que existem muitos falsos estudantes, falsos críticos, dizendo, olha, o nazismo não aconteceu, imagina, que absurdo. A escravidão brasileira não foi esse horror. Vejam só, a gente está vivendo um movimento de revisionismo histórico e revisionismo historiográfico. Pessoas que, do nada, por sua opinião, porque isso não é baseado em nenhuma consulta científica, acreditam que aquilo não aconteceu, né? Opinião, nesse momento, não serve para nada. A história aponta, a historiografia tem muitos documentos, né, apontando que o nazismo eliminou pelo menos 6 milhões de judeus durante os 6 anos da guerra, e que a escravidão brasileira foi tão brutal, tão cruel, quanto todas as escravidões que existem no mundo afora, e que foi, digamos que, terrível, uma experiência terrível, sociocultural para os negros, desde então, inclusive, parece que ela não acabou ainda. Então, vejam que a gente não pode propriamente duvidar de certos discursos que estão assentados em documentos históricos ou historiográficos. Qual que é a definição melhor aqui de metaficção historiográfica? A metaficção é um dado da história cultural, da história com H maiúsculo, da história política e ideológica, ou outra que for. Ou seja, um dado real que é tomado de empréstimo e se torna a partir de uma motivação ficcional. Eu posso, é uma bela, digamos que, área para a militância dos jornalistas, dos comunicadores, eu posso rever meu passado e querer olhar para o passado com os olhos dessa metaficção. Eu posso, em vez de olhar para a história somente pensando nos feitos dos grandes homens, dos políticos, dos generais, dos homens, digamos, da elite econômica e tal, eu posso dizer, e como é que eu posso contar essa história a partir de um objeto, digamos que quase que invisível, de um empregado doméstico, de uma escrava, de um escravo, de um trabalhador comum, de um professor, de um comunicador, A história, muitas vezes, durante muito tempo, foi entendida como feito de grandes homens. A metaficção vai tentar fazer com que homens comuns, gente como a gente, alcancem o estatuto de seres também protagonistas da história. Isso está associado à dificuldade que o narrador, ou um dos narradores, se a gente preferir, tem de lidar tanto com esse trauma que o persegue, quanto com essa morte suspeita, misteriosa e estranha do etnólogo.
Vejam, em vez de o Bernardo Carvalho, né, querer fazer um discurso historiográfico, eu vou consultar todos os documentos brasileiros que existem a respeito da morte do etnólogo. Ele preferiu fazer uma leitura, digamos, pessoal, subjetiva. Como é que a minha história de vida se cruza com a vida desse sujeito que, de fato, existiu, mas cuja vida está mergulhada em mistério. Isso parece mais interessante do que ele revelar, né, assim como eu falei agora há pouco, definitivamente, quem foi, né, o etnólogo. Eu peguei isso aqui do dicionário de termos literários, de um dicionário publicado na internet. O que é do Carlos Ceia, um dicionário português, de Portugal. O que é metaficção historiográfica? A prosa, sobretudo romance, recuperou a história no duplo sentido de conto e de narração histórica. Nós entendemos até hoje em português, história, vou contar um conto para vocês. Tem uma boa história para te contar, certo? E história também, propriamente, como narração de grandes feitos ou de feitos, né, que são significativos no tempo para a civilização. E aí a prosa resgatou esse sentido da zona para além da literatura, né, que a palavra história tinha, e que esta tinha sido relegada na primeira metade do século, e reinventou o romance histórico, reformulando as suas convenções e estratégias. Vocês devem, se vocês são leitores assim habituais, vocês já devem ter lido vários romances históricos, a gente não se dá conta. Corcunda de Notre Dame é um romance histórico, se passa na Idade Média, o Victor Hugo acredita que está contando e recuperando como viviam, né, os ciganos na Idade Média, o Corcunda na Idade Média, uma pessoa que tinha, né, dificuldade de deslocamento, que era uma pessoa marcada fisicamente e tal. E ele está contando uma história de uma mentalidade, propriamente, né? No Brasil, o Guarani, a Iracema, todo o ciclo indianista do José de Alencar são romances históricos. Como viviam os índios, como viviam os portugueses, como viviam os negros, né, no Brasil, no século XIX. Então, existe essa categoria do romance histórico que é um pouco arrogante, porque ela acredita que ela dá conta da história, né, por meio de documentos que o escritor compulsou. Eu sou admirador, assim, confesso, dos Três Mosqueteiros. Acho um livro maravilhoso de aventura e tal, e é um romance histórico. É um romance que fala, né, digamos, de uma França e de uma Inglaterra que estão sempre em litígio do século XVII, fala sobre a espionagem, o surgimento, né, o nascimento da técnica da espionagem na política entre esses dois países. E os Três Mosqueteiros, né, franceses, estão ali a serviço do rei da França, o rei Luís, mas estão sempre em litígio com, digamos, os governantes ingleses. É um romance saborosíssimo. Às vezes eu tenho a impressão de que eu aprendi muito de história da França e da Inglaterra lendo romance, mas às vezes eu me iludo, porque o Alexandre Dumas está mais preocupado em contar uma boa história, me entreter, me distrair, do que propriamente me dar documentos muito fidedignos do que aconteceu nesse momento. O revisionismo histórico praticado pela literatura tem um duplo objetivo: requestionar, né, as versões tradicionais da identidade coletiva e, ao mesmo tempo, tornar reais os espaços brancos do passado, ignorados até aí pelo discurso histórico oficial. Ou seja, muitas vezes, né, a gente precisa dizer, questionar de novo, indagar de novo, perguntar se aquilo de fato aconteceu daquele jeito. Né? Vocês estão sendo testemunhas, por exemplo, de um momento muito interessante, mundo afora, não é somente do brasileiro, não. Por que nós, em São Paulo, sobretudo, mas os brasileiros, de maneira geral, têm muito apego à figura dos bandeirantes e do movimento bandeirantista? Existe um revisionismo dizendo, escuta, eles eram matadores de índios, eles eram cruéis, eles eram sanguinários, né? Eles entraram, sim, para, de certa maneira, desbravar o sertão, sobretudo aqui em São Paulo, tal, né, que tem a Avenida Bandeirantes, inclusive, e todas as estátuas, né, dos bandeirantes aqui, mas, por outro lado, a despeito de muita violência, de muita, digamos, de muita barbárie. Então, existe um certo revisionismo de dizer, olha, essa história precisa ser contada também pelo viés do índio, pelo viés do caboclo, pelo viés do sujeito mais simplório que sofreu, né, na pele as agruras dessa violência. E aí, então, eu poderia, se eu fosse um escritor inspirado, escrever um romance não contando mais os feitos do Borba Gato e da sua turma, e sim contando os feitos de um índio que foi escravizado durante essas entradas e bandeiras,
conseguiu sobreviver e mostrar para a gente, hoje em dia, que aquela população da qual ele fez parte foi absolutamente dizimada e aniquilada. Esse seria um revisionismo. Acontece isso, né? Na vida cultural de São Paulo, constantemente alguém está pichando as estátuas, né, dos bandeirantes ou de figuras, digamos, que já tiveram mais importância numa certa perspectiva histórica e agora parece que não pega tão bem, né? Talvez o exemplo mais concreto para isso é o Minhocão, que se chamava elevado Costa e Silva, o presidente que decretou o AI-5, né, da ditadura militar, e agora se chama presidente João Goulart, o presidente que foi deposto pelo golpe militar, do qual fez parte o Costa e Silva. Então vejam que a história muitas vezes ela é remodelada, era um viaduto empenhado, né, em homenagear a direita, e agora é um viaduto empenhado em homenagear a esquerda. Vejam que nada é definitivo, essas coisas podem sofrer novos arranjos, né, dependendo dos rumos políticos que o país adotar ou tomar. Bom, o romance histórico, ele se desenvolveu no século XIX, sobretudo, né? E aí ele faz o quê? A transformação da história em referência suprema de todo o discurso ficcional. Já falei aqui de alguns. Os Três Mosqueteiros, Alexandre Dumas, pai, vale a pena ler se vocês não leram, é brilhante. O Corcunda de Notre Dame, brilhante também, Victor Hugo. Guerra e Paz, né, um romance belíssimo que fala sobre a invasão napoleônica na Rússia. Né? O Guarani, de Alencar. Só citei isso aqui porque os exemplos são infinitos. Então vejam que ali o escritor, né, o Zé de Alencar, tinha uma missão, digamos, que quase que historiográfica. Ele queria recontar a história do Brasil, sobretudo nos romances indigenistas, a partir de uma perspectiva que ele dizia histórica. Hoje podemos dizer que o índio que ele, né, desenhou, o Peri, no Guarani, é um índio muito idealizado, né? Ele muito pouco corresponde à figura de um índio real que chegou a existir. Naquela ocasião, parecia que não, que o Zé de Alencar queria dizer, olha, isso aqui é um documento quase que vivo do real. Hoje sabemos que existe muita memória ali, muita imaginação, muita fantasia. A história para o pós-modernismo que estamos vivendo, né? Um momento, digamos, bastante complexo que estamos vivendo hoje. Para o pós-modernismo, a história não pode ser concebida como discurso do contínuo. Vejam, na história oficial do século XIX, na história convencional do século XIX, a história é contínua, as coisas acontecem umas depois das outras, né, e existe sempre a ideia de um progresso, tudo me leva para a ideia do progresso. Hoje dizemos, não. Não vou aqui parar muito para fazer muitas digressões, mas vale a pena chamar atenção para dados do real. A gente, depois de ter vivido 2000 anos, digamos, de um influxo do ser humano, né, abandonando as cavernas, abandonando a vida mais rude, mais primitiva, mais irracional, nossos antepassados tinham medo do escuro, medo das feras, medo dos deuses que eles achavam que podiam vir de qualquer lugar, tal. Hoje nós somos racionais, né, e aí criamos o aparelho celular, que é uma maravilha para a nossa vida racional, o avião supersônico, todas as telecomunicações, tal. E aí somos contrários à vacina, somos negacionistas de uma coisa que nós sabemos que salva vidas, certo? A gente pensa, puxa, então a história não é um fluxo contínuo. A história não tem mesmo compromisso, digamos, né, com um avanço rumo ao progresso. De tempos em tempos ela retrocede, ela retroage, e aí nós temos que começar, parece que tudo de novo, e convencer, né? Cada vez que a gente liga a televisão e alguém diz assim, viva a ciência, você fala, puxa, mas não dá para acreditar, né, que já passamos o século XIX, que é o século da ciência. O século XIX foi o século das grandes conquistas científicas e tecnológicas, aplicadas todas elas no século XX, mas todas nascidas no século XIX. E aí, de repente, a gente é obrigado a ficar dizendo viva a ciência, né, contra o obscurantismo. É uma prova cabal de que a história, de fato, não é linear e não avança em relação a um futuro melhor. A história está sempre se ajustando, né, e dando saltos ou retrocessos. Então, não pode ser concebida como discurso contínuo, do idêntico, mas é o próprio espaço da dispersão. Né? Então, a história acontece aos saltos, a história acontece de maneira espraiada, né? De maneira dispersa. De tempos em tempos a gente volta a coisas do passado. Se eu tivesse que filosofar aqui brevemente, o que é o pós-moderno? O pós-moderno é quando o arcaico volta a conviver com o moderno. Então, quando coisas muito ultrapassadas, muito antigas, voltam, né, a conviver, né, assim, o obscurantismo, a ignorância convive de igual para igual com o trem mais rápido, com o trem-bala, que vai ligar Rio-São Paulo em 3 horas e meia, com avião ou com celular.
Se eu uso o celular para difundir fake news, olha, quem tomar vacina, né, vai virar um ET, por exemplo, é o arcaico moderno convivendo. Essa é a ideia propriamente do pós-moderno. A história constrói-se por séries que privilegiam os objetos marginais. Isso é bem interessante. O etnólogo americano é um ser marginal na história do Brasil. Ele não tinha até então uma ocupação, né, uma presença, perdão, muito forte, muito importante. Tanto que ele foi citado ali de maneira muito, né, discreta pela etnóloga brasileira, porque ele não tomava mesmo protagonismo nenhum. E aí o Bernardo Carvalho se interessou por aquele elemento marginal. Marginal, vocês entenderam, alguém que está à margem de um sistema, né, mais importante. Outrora desconsiderados pela história oficial. Qual que é a técnica da metaficção historiográfica que é própria do discurso pós-moderno? A presença do passado. O passado volta como presente, certo? A tentativa de instituir uma relação dialógica entre o presente e o passado. Isso é o Nove Noites. O que aconteceu com o etnólogo americano, que foi no passado, 80 anos, está praticamente conversando com o dia a dia do Brasil contemporâneo, do começo do século XXI, quando Bernardo Carvalho escreveu esse romance. E, de repente, dois personagens parecem que são irmãos, ou co-irmãos, ou parceiros, né? O Quentin e o próprio narrador, se nós entendermos que ele é o Bernardo Carvalho. Isso é belíssimo, né? Está lá no dicionário de termos literários português. A pós-modernidade trabalha com a ideia da substituição da memória-mensagem pela memória-diálogo. Então, vejam, ninguém lá do passado veio me dar uma mensagem mais. Eu vou entender o que aconteceu, por que Alexandre o Grande invadiu a Índia e virou, digamos, né, um rei importante na Índia. Isso é uma mensagem só. Chega do passado para mim como uma coisa pronta e acabada. Eu escreveria um romance, que existe de fato, Eu, Alexandre, em que o historiador tenta colocar na mente, na mentalidade do Alexandre o Grande, o que o teria levado a invadir a Índia e ser, digamos, senhor, né, de todo mundo até então conhecido, que era a cultura indo-europeia. Então, isso é mais interessante para o pós-modernismo, fazer com que a memória volte para conversar com a gente, e não para me entregar alguma coisa pronta. Aí, se você faz esse movimento, você se lembra desse belíssimo poema do dramaturgo, escritor alemão Bertolt Brecht. Perguntas de um trabalhador que lê. Vejam que é uma ironia aqui, né? É um trabalhador que entende das coisas, que é crítico. Quem construiu a Tebas de 7 portas? Nos livros estão nomes de reis. Arrastaram eles os blocos de pedra? E a Babilônia, várias vezes destruída? Quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas da lima dourada moravam os construtores? Para onde foram os pedreiros na noite em que a muralha da China ficou pronta? A grande Roma está cheia de arcos do triunfo. Quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Vejam, é uma pergunta muito simples. A história é feita só pelo grande homem, pelo general, pelo homem importante, pelo César, ou pelo pedreiro, trabalhador, pela cozinheira, pelo homem do dia a dia, certo? Por que a história sempre vira, né, uma espécie de área privilegiada de homens da elite? Vejam que esse poema caiu no Enem de 2010. Partindo das reflexões de um trabalhador que lê um livro de história, o autor censura a memória construída sobre determinados monumentos e acontecimentos históricos. A crítica refere-se ao fato de que, eu vou dar só a resposta, né, claro, grandes monumentos históricos foram construídos por trabalhadores, mas sua memória está vinculada aos governantes das sociedades que os construíram. Vejam aqui, por exemplo, uma coisa interessantíssima, porque é da minha memória pessoal. Em 1974, foi concluída no Rio de Janeiro a construção da ponte Rio-Niterói. Hoje ninguém mais se lembra disso. É um feito maravilhoso, um feito que o governo militar, né, cacifou o tempo todo como sendo uma realidade dele, governo militar expansionista, desenvolvimentista, ótimo, perfeito, fez bem para o Brasil, mas durante a construção da ponte houve uma queda, uma destruição de um pilar, e muitos trabalhadores morreram. Ninguém mais se lembra deles, ninguém mais sabe que essas pessoas existiram. Aqui em São Paulo a mesma coisa, né, grandes construções, vira e mexe, são, né, digamos que alvo
que é próprio do sistema de engenharia moderno, muito aguerrido, assim, muito, né, digamos, ousado, envolver o trabalhador, infelizmente, e muitas pessoas morrerem. Na construção do Rodoanel, eu imagino que algumas pessoas tenham morrido. Um jornalista, certamente, mais interessado nessa ideia de que a história não é do grande feito, e sim do homem comum, diria, puxa, eu vou recontar a história da construção da Ponte Rio-Niterói a partir daquele acidente terrível que vitimou X operários naquela ocasião. E aí vou em busca, então, dos relatos, das memórias, dos sobreviventes, quem está por aí, quem está, né, quem pode me contar essa história, o outro lado, digamos, da história brasileira. Essa seria uma perspectiva, propriamente, dessa que o Brecht está propondo no poema, né, Perguntas de um Trabalhador que Lê. O papel ativo do leitor. Quando a metaficção historiográfica acontece, ela está propondo, na verdade, que nós sejamos ativos na complementação do sentido. Então, como eu falei, o Bernardo Carvalho não vai dar de pronto para mim, não vai facilitar a minha vida dizendo o que teria levado, né, o etnólogo americano a morrer. Não, ele vai propriamente pedir que eu participe ativamente dessa história. Então, o que o Buell Quinn viveu, eu talvez tenha condição, leitor, no espaço de leitura, tentar descobrir tanto quanto o narrador, são dois narradores, e o escritor Bernardo Carvalho. Então, é uma condição da cultura moderna. O leitor, o espectador, o cidadão participa ativamente da construção do sentido. Como em aula. Em aula, hoje em dia, não existe mais essa ideia de que um professor fala, né? Como se diria antigamente, entuxa o conteúdo, goela abaixo de vocês e vocês aprendem tudo. Vocês ficam o tempo todo ativamente pensando, desconfiando, desconstruindo, duvidando, reconstruindo, reconfigurando o que eu disser aqui. Entre o horizonte da história real, né, a história que de fato teria acontecido, que o leitor conhece através de vários dispositivos culturais, e a história possível, então vejam, no Victor Hugo, o Corcunda de Notre Dame, eu tenho vários dispositivos culturais, revistas, livros, filmes, que eu digo, a Idade Média foi assim mesmo, né? Era uma coisa terrível, eles acreditavam em bruxas, a igreja queimava pessoas vivas, blá, 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 blá. Eu tenho dispositivos que me dão um certo senso de realidade. Só que, se fosse um romance historiográfico um pouco mais ousado, eu tentaria também criar trilhas dentro dessa história maior, desses dispositivos, e aí eu tentaria ter um espaço de liberdade. O Victor Hugo não me dá isso, o Bernardo Carvalho me dá. Ele pincela mais ou menos o que foi o Estado Novo, né, esse regime terrível, também totalitário, que o Brasil viveu sob a época do Getúlio Vargas, o primeiro governo, né, 37 a 45. Ele faz uma pincelada sobre isso, ele faz uma pincelada também sobre a ditadura brasileira, na qual o Bernardo Carvalho era criança e viveu também as viagens que ele fez com o pai ao Mato Grosso e a Goiás. Ele me pincela isso, mas ele coloca muita liberdade, né, as personagens têm muita liberdade de dividirem comigo a tarefa de produzirem sentido sobre essa narrativa. Abre-se um espaço de liberdade em que ele se põe à prova a sua própria capacidade de remodelação dos sistemas simbólicos adquiridos. O leitor de ficção, que somos nós aqui, é um consumidor da história que se torna consciente da impossibilidade de nós, alguma vez, podermos conhecer o passado como referente. Isso é fundamental para quem vai fazer jornalismo, sobretudo, e para quem vai trabalhar também com rádio, TV e internet, certo? Que o referente é o que aconteceu. O que aconteceu tem muitas perspectivas, tem muitos pontos de vista. Depois que, ao final da Idade Média, né, se a pintura, digamos que medieval, apontando para o Renascimento, descobriu a perspectiva, já no finalzinho da Idade Média, o pintor descobriu que, dependendo do lugar que você colocava diante de um quadro, você via uma realidade ou outra, e nós vivemos isso, por exemplo, no computador, na tela de computador, o que a gente chama de erro de paralaxe, né? Quando você está olhando para uma coisa numa tela, você vê uma certa configuração. Se você faz isso, olha para a tela, você já pode ver uma coisa enviesada. Isso chama erro de paralaxe. E aí você já começa a ver, né, uma outra... Muitas vezes as figuras ficam deformadas, ficam difusas. É o mesmo objeto, só que muda a perspectiva, muda a percepção. Na história contemporânea, pós-moderna, é a perspectiva que faz o referente ganhar um sentido A, B ou C, dependendo de quem vê, dependendo de quem lê, dependendo de quem percebe, certo? E aí o que o Bernardo Carvalho está propondo aqui no romance, então? Que existem outras formas de perceber o passado.
Se ele dissesse assim, olha, eu fiz uma pesquisa exaustiva, eu fui nos arquivos da Biblioteca Nacional e levantei tudo, e provavelmente Buell Quinn morreu assim, assado, porque descobriu que havia um incesto na família dele e ficou terrivelmente assustado com isso e se matou, seria de uma arrogância muito grande se de fato ele não tivesse tido esse conhecimento todo da causa. Ele ficaria só no referente. O referente é o quê? Né? O que nós fazemos é o como é poiesis. Poiesis em grego é como fazer. É aí que deu poesia, porque poesia, na verdade, é como fazer. A gente entende que poesia é rimar, né? Amor com dor. Os gregos inventaram assim, a linguagem é uma linguagem, eu falei sobre isso na semana passada, a linguagem é veicular, ela comunica as coisas do dia a dia. Oi, como é que vai? Vocês vieram bem? Está frio? Tal. E a linguagem também pode ser um como eu vou dizer isso, certo? E aí os gregos pensaram, a maneira como o poeta diz de maneira muito especial, de maneira muito irrepetível, é uma poiesis, é um saber fazer diferente, o que deu a palavra poesia. O passado é incorporado e modificado pelo presente, recebe uma nova significação e só assim é que chega à nossa consciência. Ou seja, o passado não volta de lá, né, como sendo, digamos que, uma coisa estanque, ele volta contemporâneo. Vou me permitir ousar fazer uma comparação muito legítima, que eu acho bem interessante, porque eu uso isso aqui nas aulas. É uma série já meio antiga, talvez vocês não lembrem dela, mas é o Lost. O Lost é uma coisa interessantíssima, que é o passado só volta como presente. Na história, porque é uma técnica homérica. O Homero que usa isso na Odisseia e na Ilíada. O Lost é uma série que, quando conta a vida dos personagens, o que eles viveram antes de cair naquela ilha, ela não está preocupada, a série, em contar aquilo como digressão. Olha o que eles viveram. Aí o capítulo se estende o tempo todo, como as novelas chatas fazem hoje em dia. A novela para, e aí fica contando a vida pregressa e tal. Não, o Lost só vem dizer, aquilo do passado do personagem tem a ver com o que ele está vivendo naquele momento na ilha e quem ele é naquele hoje. O passado volta como presente. O passado e o presente se equivalem nessa perspectiva. Não à toa os roteiristas, aí vai para quem vai fazer rádio e TV, os roteiristas de Hollywood, mundo afora, gostam muito de literatura, né? Certamente a técnica do Lost é uma técnica homérica, né? Se leu muito ali o Homero para poder entender que era possível fazer um ajuste de uma minissérie contemporânea. Ao tentar perceber o passado, nós não o recebemos passivamente, mas participamos na releitura, reescrita da história, por um processo de aplicação, vejam, ou seja, aplicamos o discurso recebido às circunstâncias peculiares da nossa existência. Vejam, o Buell Quentin está o tempo todo ali como uma personagem que pode lembrar um pouco a mim. Lembra o Bernardo Carvalho, há pontos de contato entre eles, há uma certa trajetória biográfica parecida, ambos tiveram famílias desmontadas, ambos têm pais, digamos que, ou violentos ou tirânicos, ambos viveram entre os índios, passearam entre os índios, ambos têm segredos inconfessáveis, e aí se eu tenho essa percepção, olha, né, o etnólogo e o escritor se equivalem, e onde eu, leitor, entro aqui? Eu teria também um segredo, eu teria também, né, uma violência, eu teria também uma história, né, digna para ser contada. Eu aqui entro nessa mesma perspectiva, certo? Revivemos o passado através da nossa experiência, a experiência de leitor mesmo, tornando assim matéria da criação da nossa identidade, já não tanto coletiva como individual. O pós-modernismo faz com que a história seja uma dinâmica pessoal, também, não só, né, claro, mas também, que a gente perceba que há muito de subjetividade, há muito de histórias pessoais, particulares, né, na nossa vida e na vida do outro. Bom, vamos voltar agora, então, e aplicar esses conhecimentos da metaficção historiográfica. Espero que tenha ficado claro, eu vou depois retomar esse assunto, e no final vocês podem me perguntar coisas específicas a respeito, porque essa técnica é brilhante como técnica, e é aquela que o Bernardo Carvalho usa, né, da metaficção, a história que se conta o tempo todo, que fala de contar uma história, a partir do discurso da historiografia. 9 noites, 2 narradores, 2 biógrafos. Então, vejam, já é uma matéria confusa, ambígua, já é alguma coisa que oscila entre um registro e outro, porque a história é contada por 2 pessoas. O personagem, né, vai ser, digamos que, revelado, se é que ele é revelado, por 2 focos narrativos diferentes. O primeiro, quem não pode narrar porque já está morto. Quem é o grande narrador morto da história da literatura brasileira?
um sujeito chamado Brás Cubas, certo? Um grande, né, o autor defunto. Tem aqui uma possível brincadeira, homenagem, citação do Bernardo Carvalho, que é um escritor que lê muito, que é culto, né, a esse narrador defunto. O segundo, o narrador jornalista, que se autobiografa no processo. Ele vai contando quem é ele, sobretudo na segunda metade do livro, à medida que ele vai contando a história, né, propriamente do Buell Quinn. E ele vai preenchendo os espaços em branco, porque o primeiro narrador fracassa. Ele não consegue contar tudo a respeito do Buell Quinn. E aí o segundo narrador tenta preencher as lacunas, certo? Só que como ele não tem acesso só ao real, ele mistura memória e invenção. O primeiro narrador é o Manuel Perna, né, que ele fica profundamente traumatizado, ele vive as 9 noites com o Buell Quinn e ele quer contar um pouco para nós, né, quem é essa figura com quem ele viveu, com quem ele conviveu de perto. O segundo narrador é o jornalista, que também carrega um trauma. Vejam, ambos são narradores traumatizados, certo? Ele tem uma experiência pessoal com o pai, com a família, né, cheia de marcas, cheia de cicatrizes também. O pai dele é acometido por uma doença, o pai do Bernardo Carvalho, que coincide aqui com o narrador, né, novo nó na nossa cabeça, e ele precisa viajar para resgatar essas histórias todas. Ele está na França, o pai está morrendo aqui em São Paulo, ele volta da França para acudir o pai, ele é a irmã, né, e ele precisa recompor, então, algo da sua própria subjetividade. Parece que o livro é escrito sobre uma necessidade de contar. Certo? Isso é importante. Metaficção é a história querendo contar, a história que precisa o tempo todo se contar a si mesma. E aí vem, é um jogo ficcional ou de invenção entre os dois narradores, em que os leitores vão sendo enganados. A gente vai sendo enganado porque a gente não sabe mais quem detém, né, a verdade, ou quem detém a verossimilhança. Há um professor da USP, professor do Departamento de Literatura Literária, da FEFELESTE, Emerson Cruz Inácio, e ele ressalta que a primeira edição do romance, publicada em 2002, né, apresentava as fotos do narrador, o segundo, né, Manuel Perna, as falas do Manuel Perna em itálico, para distinguir, e as falas do narrador biógrafo, o próprio Bernardo Carvalho, em cursiva romana, que é a edição que eu tenho aqui ainda. Algumas edições mais modernas acabaram com isso, mas as edições antigas faziam uma distinção gráfica. O Manuel Perna em itálico, o Bernardo Carvalho, o narrador, em cursiva romana, certo? Aí, como nós participamos ativamente dessa narração? Uma narrativa que não se completa. Primeiro, porque o narrador morreu, a gente não tem mais acesso a tudo que ele compulsou, pesquisou a respeito da narrativa, certo? A biografia do narrador morto não se completa, ele também deixa várias lacunas, somente há fragmentos da história desse personagem, o Buell Quinn, que não esclarecem nada. Né, se alguém for ler o livro acreditando, né, pensando que vai haver uma revelação final, vejam só, como nas boas histórias de detetive, olha, o assassino é o mordomo, o assassino é, né, a camareira, o assassino é o homem que fingiu de morto e voltou depois para matar todo mundo, né, como na Agatha Christie. Assim que funciona com o Bernardo Carvalho. Ele justamente vai fazer com que o final seja o tempo todo, né, digamos que, indecifrável. Os dois narradores procuram atingir um objeto escapável. Esse ir aí saiu à toa, porque eu digito mal. É um objeto escapável, ponto. As peças do mosaico não se encaixam, os dois narradores formam uma espécie de mosaico, porque não há uma explicação lógica para a morte. Né, há várias sugestões. Ele foi traído pela mulher, o pai, ele tinha uma relação incestuosa com a irmã, o pai cometia alguma violência com a mãe, ele tinha uma melancolia profunda, ele foi perseguido pelo Estado Novo, né, tem esses indícios no livro, tal, mas não fica claro, em nenhum momento um motivo maior aparece para justificar o suicídio. Então, o narrador se cansa, exaurir é cansar, né? Se esgota, ele se esvai diante da impossibilidade de recompor os fatos. O Perna desiste, propriamente, acho que podia trocar o microfone, esse aqui está falhando. O Perna desiste de contar e o Bernardo Carvalho percebe que é melhor o como do que o quê. Então, ele vai ficar o tempo todo obcecado em contar, né, possíveis versões, mas não dar a versão definitiva. Obrigado, Alexandre. E aí,
eu percebi agora que eu digito muito mal. É o poeta contador, saiu cantador. Ninguém canta no romance, desculpem. Eu preparei esse material agora de manhã mal. É o poeta contador. O autor chega a inserir na história fotos e personagens reais. As edições trabalham com essas fotos que são maravilhosas, né? Fotos históricas e tal. E alguns personagens imaginários que ele mesmo, né, inventa. Ele também coloca entrevistas. Vejam, é a técnica jornalística. Foto, documento real, entrevista, memória, consulta em arquivo público, memórias deixadas em cartas e em bilhetes. É assim que a vida funciona, certo? A vida jornalística, a vida do real funciona. O jornalista vai atrás dos documentos. Mas o professor lá, Emerson Cruz Inácio, lembra que nada disso é suficiente para esclarecer o motivo da morte. É como se esse personagem mesmo fosse, né, propriamente escapável. A gente não vai conseguir chegar ao resultado da investigação. Mas é mais importante investigar do que chegar ao resultado. Vocês devem ter essa impressão que eu tenho quando leio um livro de suspense. Geralmente a revelação é frustrante. Você fala, puxa, a trama é tão boa, é tão engenhosa, você fica pensando em mil possibilidades. É quando o autor, a autora dizem, mas olha, matou porque na verdade ele perdeu tudo, fulano roubou ele quando ele era criança. Você fala, mas isso é muito pouco, né? A revelação do referente é sempre frustrante frente a toda a articulação, a potencialidade da trama histórica, né? Da história mesmo. Duas consciências. Nós temos a consciência do mistério, certo? Existe uma consciência do mistério. O mistério é por que o Bernardo Carvalho resolveu contar essa história. E temos a consciência da impossibilidade de reconstruir a memória, porque memória é invenção. É um belo título de um livro do poeta de Goiás, Manuel de Barros, Memórias Inventadas. E aí nós vamos em busca das lacunas, certo? Há muitas lacunas entre um elemento narrativo e outro. E as lacunas é que dão continuidade. Vejam, isso é interessantíssimo do ponto de vista artístico. É o vazio que dá continuidade entre uma coisa e outra. Porque eu diria, o Manuel Perna está contando de uma perspectiva, o narrador, Bernardo Carvalho, de outra. Só que elas coincidem justamente nas lacunas deixadas. A lacuna é vazio, a lacuna deveria separar, mas aqui a lacuna, né, o vazio que atravessa, o vazio que liga, né? O leitor participa do texto, nós podendo preencher as lacunas. Eu preencho muitas lacunas, eu tenho algumas impressões. Eu, particularmente, conheço o Bernardo Carvalho porque eu fiz um trabalho em um grupo de teatro aqui em São Paulo, Teatro da Vertigem, com quem ele trabalhou também. Então, conheço, não sou amigo dele, mas conheço algumas coisas dele através do Teatro da Vertigem. Eu fiquei o tempo todo tendido a preencher lacunas do livro, baseado, claro, na minha experiência biográfica de mim mesmo com ele. Claro que outros leitores vão fazer, né? Amigos dele certamente farão relações muito mais diretas do que as minhas, são mais discretas, por exemplo. Mas são sempre motivadas, né, pela minha vontade de produzir sentido. Esse título, que é bem bonito, a gente não se dá conta, As 9 Noites, né, marcam o tempo, certo? As 9 noites seguidas, as cartas trocadas durante essas 9 noites, depois descobrimos, então, né, que é um destinatário mesmo, que é o você, para quem o Manuel Perna se dirige logo no começo, a novena, 9 noites, a novena, a reza, né, o empenho, digamos que religioso, um pouco mitológico, e o signo da noite. A noite que encobre, né, digamos que muita realidade, que traz mistérios, que traz, né, digamos que o ocaso, a escuridão, e aí, né, podemos entender que esse assassinato está mergulhado nas noites, aí, ou nessas 9 noites, ou no signo da noite. As razões do suicídio fazem parte dessa noite dos tempos. É como se fosse uma noite, digamos que infinita, né? É uma noite que dura há 90 anos, digamos assim, né? Se a gente for trazer para os dias modernos, o Bernardo Carvalho se interessou por essa noite infinita. O Buell Quinn e o Bernardo Carvalho têm diferentes motivações que os aproximam. Vejam, aí o autor, escritor, parece que tem pontos de contato com o seu personagem, né? A educação repressiva, ambos viveram, né, uma espécie de sistema educacional, familiar, repressivo. Vamos lá ler a definição do professor Emerson Cruz Inácio, da FEFELESTE, da USP. Eles levam essas opressões para suas vidas. Um termina por resolver se matando, e o outro narrando. É lindo isso. Eles expurgam as próprias dores de alguma forma. Um contando e tentando desfazer o segredo. O outro levando o segredo ao paroxismo, digamos que a crise, né, ao extremo.
explica o professor. Quando eu tenho um problema, eu posso me calar, mas eu posso falar sobre ele. E aí eu posso ir num consultório de um psicanalista. E aí vou lá e conto para ele. Ou então eu sento, escrevo e aí publico. Aí, se eu sou um escritor de mão cheia, eu fico famoso por um problema que depois eu sublimei e transformei em literatura. A grande pergunta do livro, sobre quem se fala? A grande pergunta do livro não é quem matou, né, Buell Quinn. Não é essa a pergunta. Quem matou Odette Reutemann? Não é essa a pergunta, certo? A grande pergunta é sobre quem se fala. A biografia é sempre um recorte da memória. Não acreditem nessa balela que o mercado editorial publica de tempos em tempos, que é a biografia definitiva de alguém. Ayrton Senna, a biografia definitiva. Não. O sujeito sempre pode ser apresentado sob outras perspectivas, outros documentos, outras memórias, outros recortes. Nenhuma biografia é definitiva porque nenhuma pessoa se esgota nela mesma. Ela sempre se dá a muitas interpretações. O leitor começa a se questionar sobre quem de fato é essa história. A figura do etnólogo lá, né, talvez seja uma desculpa para que o narrador, em primeira pessoa, expurgue, fale dos seus medos, fale dos seus anseios, fale dos seus demônios, digamos assim. E aí, é uma técnica que foi radiografada por um poeta, Otávio Paz, muito importante, poeta mexicano, Otávio Paz, muito importante, num belíssimo poema chamado Blanco, que começa assim: me vejo no que vejo. Para onde eu olho, eu vejo um pouco de mim refletido ali. Me vejo no que vejo, como entrar por meus olhos em um olho mais límpido. Me olha o que eu olho. É minha criação, isto que vejo. Perceber é conceber águas de pensamentos. Sou a criatura do que vejo. Para onde eu olho, alguma coisa de mim está projetada naquele olhar. Se alguém tiver algum interesse, pode ir lá no Spotify e colocar essa música Blanco, que é musicada pela Marisa Monte, no segundo disco dela, Barulhinho Bom. Ela criou uma música para esse poema, que é um poema belíssimo, de um poeta que ela admira. Quais são as estratégias narrativas? Estamos chegando aqui quase no final da apresentação. As experiências de viagem. Às vezes parece literatura de viagem, para quem se interessa por viagens a países exóticos. Ele fala, né, das Filipinas, ele fala do Pacífico, ele fala, né, de outros lugares para onde ele viajou. O Buell Quinn, o Bernardo Carvalho, um homem viajado também, tem essa experiência. É um narrador errático porque ele erra no sentido de andar sem lugar definido, né? Não é porque ele é errado, ele é errático porque ele viaja muito sem lugar definido. Ele erra, né, como andar, observa e narra. A paixão e a obsessão do personagem narrador que o obrigam a narrar. Ele tem uma compulsão. Eu quero contar essa história. Quando vocês estiverem aqui no 4º ano, para quem for jornalista, quem for fazer rádio e TV, sobretudo, quem está ligado a profissões da narratividade, vocês vão perceber, vocês vão ter vontade de fazer um TCC. Né? É uma obrigação, mas também é uma vontade. As duas coisas se juntam. E vocês vão ter certas obsessões. Eu quero fazer um TCC sobre uma figura X que tem na minha cidade, ou sobre um artista tal, ou sobre um esportista Y. É muito comum que vocês tenham objetos de predileção sobre quem vocês estão meio ali encantados, obcecados com aquela figura, e vão contar aquela figura e vão usar a técnica, né, narrativa para ir em busca desse personagem. As narrativas de mistério, mas em busca de que verdade, afinal? Eu, na minha leitura, diria, é a verdade do narrador do jornalista, não é a verdade do Buell Quinn. Não acho que o narrador esteja preocupado em me revelar coisas, não. Do passado, acho que é quem é esse narrador do presente, mas é a minha leitura, e ela não é gabarito, né? É só uma impressão. O jogo de detetive. O que se passa na história do outro? Isso é mais interessante. Não é o que se passa na história minha, e sim a do outro. O que tem lá que me liga a ele? O que se passa comigo? Aí vejam, as duas coisas se encontram, certo? Uma leitura de um certo Brasil dos anos 40 e do Brasil contemporâneo. Metaficção historiográfica. O romance parece que faz isso de maneira brilhante, porque a gente não se dá conta de que ele é um romance também histórico, né? Nessa perspectiva. Ele fala da mentalidade, ele fala da oposição, da cruel oposição dos fazendeiros contra os índios, ele fala da dizimação dos índios, ele fala da violência sistêmica do Brasil, das figuras de proa, das figuras, digamos, que não queriam significar nada, o professor Pessoa na narrativa, que é uma pessoa meio que detestável, né, e depois assume, sem ser o papel do etnólogo. Ele fala de uma mentalidade brasileira como se fosse uma coisa de segundo plano, mas a rigor também é de primeiro plano, também concorre, né, com a narrativa mais subjetiva.
e fala do Brasil contemporâneo. Né? O que o pai do narrador jornalista fez naquelas terras também, do Mato Grosso de Goiás, mandou matar índios, mandou dizimar índios, foi violento, né? Foi perdulário, né? Perdeu quase todo o seu dinheiro, tal, também é uma mentalidade de uma elite econômica, cultural, né? Política brasileira. O romance não está afiliado diretamente, mas é um romance que ecoa 3 grandes livros da literatura brasileira. O primeiro, Quarupi, do Antônio Calado, escrito em 64, é um belíssimo romance sobre a natureza, né, digamos, da revolução que se opôs à revolução, digamos, de esquerda, que se opôs ao regime militar, sob a perspectiva de um padre, o padre Nando, que vai viver entre os índios e vai conhecer a cerimônia do Quarupi. Também o Maíra, do Darcy Ribeiro, um grande romance já de 76, que vai falar também, digamos, de um certo Brasil, né, urbano, que quer entender o Brasil rural, o Brasil dos índios, o Brasil que hoje, né, grita pelo nosso apoio, apela à nossa consciência. E aquele que eu falei que não é um romance, é um livro-reportagem chamado Esqueleto na Lagoa Verde, também do mesmo Antônio Calado, é alguém que escreveu, tem 2 L's, o primeiro está errado, é o segundo, 2 L's, vocês viram como eu digito mal, é o Antônio Calado, que é um jornalista importante que fez essa reportagem tentando explicar quem foi o coronel Fawcett, que também desapareceu na Amazônia brasileira na década de 20. Bibliografia, vou apresentar aqui, porque foram estudos muito importantes, a partir dos quais eu organizei essa aula. Renan Augusto Ferreira Bolognin, Memória e Identidade em 9 noites, dissertação de mestrado da Federal de São Carlos. Cláudia Costa, 9 noites, desconstrói as estratégias da narrativa realista, publicado no Jornal da USP em 2020. Tiago dos Santos Martiniuk, um romance desamparado, uma leitura de 9 noites de Bernardo Carvalho, dissertação de mestrado, defendida na USP. Ivan Moura da Silva, o enigma existencial em 9 noites, dissertação de mestrado da PUC São Paulo. Bom, podemos agora abrir para perguntas. Pela metaficção historiográfica, o livro tem quebra da quarta parede, conversa com o leitor? Ótimo, perfeito. A quarta parede é uma técnica do teatro, que depois, né, a literatura, a arte, de maneira geral, toma emprestado, que é quando o ator rompe o limite ali da cena e diz, olha, você está me vendo, eu sou um ator, né, fazendo um personagem. E aí, o tempo todo, a metaficção, por ser meta, já rompe a película, né? A gente poderia adaptar aqui. Tem uma película que separa o leitor do escritor ou do narrador. Aqui não tem película nenhuma, ela se dirige para mim o tempo todo. Existe a possibilidade desse você, que o Manuel Perna usa o tempo todo, ser o leitor também. Parece que não é, parece que é o fotógrafo com quem, né, o Quem também teve uma relação. Mas pode ser que seja o leitor também. Ei, você, né, preste atenção no que eu tenho a dizer para você. É uma quebra da quarta parede, certamente. Obrigado. Tudo bem, eu queria saber se o meu pensamento está correto em tentar estabelecer uma conexão entre os 2 livros, né, o Terra Sonâmbula e o 9 Noites, em 2 pontos. O primeiro é que em Terra Sonâmbula a gente tem os 2 personagens entre passado e presente, que é o Kintsu e o... Isso. E também tem o Manuel Perna e o Bernardo de Carvalho. Ambos são 2 personagens, um narrador, personagem, são 2 histórias em tempos diferentes que se unem no mesmo objetivo, assim, sabe? Não sei se está certo ter essa conexão. E também eu queria saber se Terra Sonâmbula também é uma metaficção historiográfica, já que ele tem aquele contexto da guerra civil e os elementos culturais de Moçambique. Olha, excelentes perguntas, hein? A primeira e a segunda pergunta, vocês têm que entrar na Casper Libre e ficar até o final, certo? Parabéns aí as perguntas de ambos. Há muitos pontos de contato, sim. Existe, inclusive, essa estrutura narrativa parecida, 2 planos que se interpenetram. Claro, eu só não diria que o Terra Sonâmbula é um livro de metaficção historiográfica, porque, apesar de ele estar calcado numa coisa que existiu, ele não usa o foco de um personagem, digamos, que de fato existiu,
né, real, como etnólogo, e aí ele vem me contar coisas a partir da sua subjetividade. Lá tudo é fantasia. A única coisa que existe de fato é a Guerra Civil de Moçambique e a Guerra Colonial. E aí, claro, agora é um romance que o tempo todo também está querendo discutir várias histórias. Você está certo, assim. A gente falou sobre isso no encontro da semana passada. É um romance que o tempo todo tem histórias articuladas umas com as outras, né? Ele é muito metalinguístico, digamos. Eu acho que não é metaficcional, ele é metalinguístico porque o tempo todo as histórias querem dizer de outras histórias. Mas não a partir de uma perspectiva de um personagem real que fica ficcionalizado para me contar da história de Moçambique. Mas a sua comparação é perfeita, porque os dois têm a mesma estrutura narrativa, dois planos que se interpenetram, né? E às vezes se separam e às vezes se coincidem. Eu também tenho uma pergunta parecida com a dela. Eu relacionei muito isso que você falou da metaficção historiográfica com aquele filme novo, chama Medida Provisória, do Lázaro Ramos. Porque, por mais que o filme, diversas vezes eles citam que o filme é num lugar do futuro, mas ele tem muitas relações com o passado brasileiro e com o presente. Então, a medida provisória que expulsa os negros do Brasil chama Medida Provisória 1888, que é o ano da Lei Áurea. Então, eu senti muito uma relação do livro com, mesmo sendo no futuro esse filme, a relação do passado do Brasil, assim, nesse sentido. E com o presente, em diversos momentos, assim, quando tem a votação da medida provisória na televisão, dá para se relacionar muito com a votação do impeachment. Enfim, tem vários pontos que você pode se relacionar com o passado e o presente do Brasil, mesmo o filme se passando no futuro. Essa relação que eu fiz está correta? Brilhante. Terceira pergunta, que é uma tese, certo? Na próxima eu vou sentar e vocês vão aqui falar sobre o livro para mim, certo? Não, perfeita, a relação é muito boa. Lá no filme, a rigor não é metaficção historiográfica na perspectiva de olhar para o passado, porque tem a ironia de que já aconteceu, né? O futuro volta para resgatar alguma coisa que estaria acontecendo. É muito irônico, mas é a mesma dinâmica. É olhar para a história, colocar um personagem, uma coisa que não aconteceu, a rigor, inventada da memória, né, do Lázaro Ramos, e, ao mesmo tempo, a própria observação crítica que ele, como negro, faz o tempo todo que ele vive, né, e os negros brasileiros vivem desde então. Então, é perfeita a perspectiva. Eu diria o seguinte, é um movimento que, como eu falei agora há pouco, a arte inteira contemporânea está usando isso cada vez mais. A arte, a cultura, o cinema, a literatura. Eu, há 4 anos, acompanhei o Festival Internacional de Teatro de Santos, que o Sesc faz. E aí veio uma professora de história, uma historiadora, Joana Craveiro Lopes. Ela dá uma aula que é um espetáculo de teatro. Ela é historiadora. Então, ela traz vários elementos, vários objetos que ela tem na casa dela da Revolução dos Cravos, da Revolução que conseguiu derrubar a ditadura do Salazar depois de 50 anos. E a mãe dela estava grávida dela quando o Salazar foi derrubado. E ela tem várias coisas que a mãe guarda desde então, porque ela é uma espécie de filha, né, da Revolução dos Cravos. Ela é historiadora, mas ela vem no palco e começa a contar e apresenta para a gente os objetos todos e diz, olha como Portugal foi dominado por uma ditadura terrível, sanguinária e tal. E à medida que a aula vai aparecendo, ela vai se ficcionalizando, você vai percebendo que ela é uma personagem também. Vou dizer uma coisa aqui meio poética, mas vocês vão entender. Ela é uma personagem de si mesma. Ela é a Joana Craveiro, historiadora, mas ela é a Joana Craveiro, a personagem que está me mostrando, usando o palco, quebrando a quarta parede o tempo todo para dizer, olha como é terrível a Revolução dos Cravos e eu sou propriamente a filha, né? Terrível não, perdão, terrível a ditadura, e olha como a Revolução dos Cravos derrubou essa ditadura sanguinária. O Lázaro Ramos faz a mesma coisa. Hoje é uma técnica, o artista usa a sua memória pessoal como cidadão para contar uma história ficcional. Só que o real e a ficção se misturam o tempo todo. Parabéns pela analogia. Opa, boa tarde. Você disse que para fazer a metaficção da própria obra, tecnicamente o personagem observado deveria estar marginalizado. Você acha que a marginalização do Quen está muito mais em vida, sobre ele ser marginalizado em vida, ou sobre a observação historiográfica nele em relação a todos os eventos acontecidos? E outra coisa, você também acha que com o Bernardo de Carvalho se relacionando com o Quen, ele teria algum tipo de sentimento de automarginalização sobre como ele sentiria em vida, né, durante o ambiente social que ele está,
sobre uma marginalização possível? Então, mais uma pergunta que prova que o frio faz bem na inteligência. O frio deixa a gente, né, com a mente aquecida. Também ótimas considerações as suas. Tem esse movimento propriamente, né, de uma história que vai se contando à medida que vai se ficcionalizando. A gente não sabe, o Quen certamente é um grande esquecido, é um grande, digamos assim, né, abandonado da historiografia brasileira, também americana. O pai dele teve uma obsessão o tempo todo de tentar entender o que aconteceu aqui. A mãe também. A mãe, inclusive, depois virou linguista. A mãe dele virou linguista para poder, justamente, publicar os textos que ele havia escrito a respeito dos países que ele visitou, dos documentos históricos. E isso tudo desapareceu. Ele ficou como uma figura periférica, né? Ele está como uma figura periférica. Tanto nos Estados Unidos, ele teria sido um grande etnólogo. Ele foi amigo do Lévi-Strauss, o grande etnólogo francês, né, que escreveu Tristes Trópicos e tal. E ele foi relegado à margem, e não fosse aquela citação da Marisa, né, no começo do livro, que o Bernardo Carvalho diz, muito colateral, olha, inclusive temos que lembrar dele, o Bernardo Carvalho não teria, né, lido isso, não teria publicado, certo? Então, acho que essa perspectiva, ele é, sim, um grande, digamos que, marginalizado. Repete a segunda pergunta, eu acabei me perdendo aqui na primeira e não gravei a segunda. Você acha que o próprio Bernardo de Carvalho, ao se comparar com o Quen, se sentiria marginalizado também no ambiente que ele vive? Então, aí é uma, digamos que, impressão minha como leitor, é o meu sentido, não é o gabarito, né? Claro, naturalmente, se eu estou dizendo que é um livro que franqueia ao leitor a produção de sentido, eu não posso dizer que eu esteja correto. Mas, para mim, assim, eu vejo muitos pontos de contato de uma fragilidade de ambos, de uma automarginalização de ambos em vários níveis, né? O Bernardo Carvalho é um sujeito de sucesso, ganhou um prêmio com esse livro, é um homem, né, digamos que está inserido numa ordem social muito diferente do etnólogo. Mas alguma coisa ali da subjetividade deles, né, diz respeito a minha também como leitor, que quando eu me encontro com os dois ali. Alguma coisa... vejam que na bibliografia está ali, um romance desamparado, né? Eu acho bem bom esse título aqui, porque o Quen foi desamparado e alguma coisa de desamparo causou eco no Bernardo Carvalho. Ele se sente desamparado por alguma coisa. Eu imagino, lendo assim, né, de pronto, a história do pai, certamente, né? É uma figura modelar na nossa vida. O pai, né, um pai tirânico, um pai que morre de maneira tão terrível, assim, né, dramática, terrível não, dramática, certamente deixa a gente desamparado. Mas é uma hipótese minha, né? Outras hipóteses são possíveis também. Não estou dizendo que isso seja o gabarito. Só lembrar uma coisa aqui interessante, que tem um jornalista, que é o escritor Ricardo Lízias, que escreveu uma coisa interessantíssima, né, que é a biografia daquele presidente do Congresso, Eduardo Cunha, que foi preso, que está preso recentemente e tal. O Ricardo Lízias resolveu escrever uma biografia em nome do Eduardo Cunha, dizendo coisas que ele compulsou, e outras que não existiram. E o Eduardo Cunha tentou embargar o livro o tempo todo, porque dizia, escuta, eu estou vivo, e eu não sou... Esse personagem do livro, ele é fantasioso, né? E aí foi uma disputa muito grande, muito interessante em relação a direitos autorais. Pensem o seguinte, eu vou propor aqui uma coisa maluca, porque a gente está vivendo esse drama, já. Imagine que alguém, o seu vizinho, uma pessoa da sua relação, resolva fazer uma biografia sua, em vida, contando coisas que aconteceram e outras que poderiam ter acontecido ou não. A gente está vivendo esse drama cada vez mais, porque hoje a nossa imagem vai rapidamente para as redes sociais, agora tem a LGPD, que está tratando de regular tudo isso. Mas rapidamente eu posso estar aqui, vocês podem estar fazendo uma foto minha, colocarem essa foto num site, virar um meme, por exemplo, descontextualizar a minha imagem, é isso que a gente está chamando hoje de deepfake, né? A coisa descontextualizada do seu contexto, e aí, é um pleonasmo, totalmente descontextualizada, e você entra numa esfera paralela, numa realidade paralela, certo? Imagine a angústia do Eduardo Cunha de ter virado personagem de um livro do qual ele não participou, mas ele virou o protagonista de um livro que escreveram sobre ele, né? Hoje em dia, a metaficção, as metaficções, o pós-modernismo, atravessa todas essas... A ideia de verdade, verossimilhança, veracidade, virtualidade, né? Por isso que a gente diz assim, o mundo cada vez mais é virtual, né? Pouca coisa de real e muito de virtual.
Sobre a metaficção, dá para a gente perceber quando a gente é leitor? Porque eu li vários livros e às vezes não dá para perceber o que foi verdade, o que não é. Então, eles, quando escrevem, eles especificam que é ou deixa para o próprio leitor interpretar? Então, a técnica é fazer com que o leitor confira sentido àquilo. É o leitor que tem que conferir e dizer, olha, isso aconteceu de fato ou não. A técnica é essa. Por outro lado, o professor Emerson diz isso também no texto que está publicado aí da Cláudia Costa. Isso exige um leitor um pouco mais esperto, que possa depois descobrir por vontade própria o que é verdade e o que não é. Então, tem certas coisas que você não sabe mesmo, porque são, digamos que, né, imprecisões. Mas tem outras que você consegue perceber, você entende que aquilo não poderia ter acontecido. Vou dar um exemplo bem concreto. Existe uma belíssima biografia do jornalista Rui Castro a respeito da Carmen Miranda, que é uma cantora brasileira, portuguesa, fez muito sucesso no Brasil, muito importante e tal. Ele conta, ele teve acesso a vários documentos, ela já morreu há muito tempo e tal, mas ele teve acesso a vários documentos e ele conta exatamente como ela teria morrido de madrugada na casa dela, à noite, por um infarto. Mas a primeira coisa que você pensa, ele não estava lá, então ele não pode contar com tanta fidedignidade. Ele alega que ele consultou vários documentos, os documentos, inclusive relatos médicos, que dizem, olha, ela teria morrido assim. Então, se você é um pouco, digamos que, atento a essas coisas, você vai dizer, olha, ele não pode me enganar, né? Vejam, quando o jornalista diz assim, pega o microfone e diz, estamos aqui diante dessa casa, está sendo tomada por bandidos violentos e tal. E aí, se você percebe que ali tem um movimento do sem terra, do sem teto, que é um movimento social, você fala, isso que eu disse, jornalista, você não pode confundir um movimento social com bandidagem, com violência e tal. Você tem uma certa, digamos que, né, desconfiança das coisas. Na metaficção histórica, o leitor precisa ser chamado para produzir sentido, claro, e, ao mesmo tempo, desconfiar dos sentidos previamente dados. Por isso que se diz, é um belo exercício de liberdade crítica, de liberdade política, inclusive. Você tem liberdade de desconfiar de todos os acordos prévios. Essa é a ideia. Temos uma pergunta aqui. Boa tarde. Eu tenho uma pergunta, na verdade, relacionando também, que nem ela, com Terra Sonâmbula, se em alguns pontos de Nove Noites a gente pode também ter um pouco de um realismo fantástico, principalmente na parte que o primeiro narrador começa a contar e falar um pouco sobre a convivência dele com o Quen. Se a gente pode relacionar... Tudo bem que em Terra Sonâmbula isso é mais evidente, né? A Terra que anda, a Terra Sonâmbula mesmo, mas a gente pode encontrar um pouco disso dentro de Nove Noites? Acho que não realismo fantástico seria um pouco forçar um pouco a mão. Acho que é imaginação, aí é diferente. Tem muita imaginação, mas diferentemente do Terra Sonâmbula, aqui tudo é verossímil. Lá não, lá tem coisas que são totalmente inventadas, inverossímeis. Aqui tudo parece muito lógico de ter acontecido, mas é contado de maneira inventada, entendeu? Propriamente não real. Lá é diferente. Só que a sua pergunta me fez pensar numa coisa. Há uma característica que articula os 3 livros aqui que nós adotamos. Os 3 livros são livros, né? Mesmo o livro de poemas do Gregório de Matos, são livros artísticos, são confecções artísticas calcadas num real. O real está o tempo todo presente, né? O real do Brasil dos anos 40 e depois 60, aqui, o real de Moçambique dos anos 60 e 70, e o real da Bahia seiscentista do Gregório de Matos. Ele não é um poeta, diferentemente do Fernando Pessoa, né, da Cecília Meirelles, que faz poesia em cima do nada. Ele faz poesia sobre observação do escravo, do negro, do político, né, da cidade, da feiura da cidade e tal. O real é um documento que atravessa os 3 livros que nós adotamos. Aí sim. Só que alguns livros são mais imaginativos, outros mais fantasiosos, outros mais realistas. Obrigada. Acho que eu vou encerrar aqui, não temos mais perguntas, é isso? Temos uma pergunta ali, a penúltima. Boa tarde. Então, a minha pergunta é,
No livro ele retrata bastante as comunidades indígenas, tipo em 1930, o modo como elas viviam, né? Em relação ao governo de Getúlio Vargas, essas comunidades, eu queria saber se você enxerga mais como uma integração das comunidades ou como um autoritarismo em cima deles. Então, os dois regimes políticos que o livro retrata são regimes autoritários. É o Brasil do Estado Novo, que inclusive censura, né, o trabalho dos cientistas estrangeiros que vêm. O Quen diz que está o tempo todo se sentindo perseguido. É um regime, assim, digamos, nacionalista, ufanista, em que os índios, né, não eram compreendidos. Ainda houve, digamos que, né, violência sistêmica contra os índios, sistemática e sistêmica. E o Brasil da ditadura militar também não deixa dúvida. É o Brasil da Transamazônica, dos grandes empreendimentos na floresta que acabaram com a vida, digamos que, né, indígena no sentido mais original do termo mesmo. Então, é uma crítica à mentalidade de dois regimes autoritários que são, digamos, também correlatos. Bom. Pessoal, muito obrigado. Então, vou terminar aqui, aí eu volto em junho para a gente falar sobre redação. Redação Casper, voltamos a falar sobre isso em junho. Obrigado, boa semana para vocês. Até a próxima.